Meu nome é Peterson Vieira de Almeida. Eu estou aqui para apresentar um pouco o Evangelho de Cristo para vocês que estão me ouvindo. O meu desejo é o desejo de Deus, que as pessoas sejam salvas e transformadas. Que você possa ouvir esse áudio várias e várias vezes, para que ele possa penetrar dentro de você, produzindo assim o milagre que Deus quer realizar. E primeiramente vamos entender como indivíduos quem nós somos, quem eu sou, quem você é. Quando você está sozinho, quando ninguém está perto de você, quando ninguém está te policiando, te cuidando, o que você pensa naquele momento, o que você faz, você é aquela pessoa. Quando está sozinho, ninguém está perto de você. O que você pensa, o que você faz, ou o que você quer fazer, o que você deseja naquele momento, você é aquela pessoa. É aquela pessoa. Talvez você, olhando nessa verdade que eu estou dizendo para você, você está conhecendo a ti mesmo, a você mesmo, na verdade. Você está se conhecendo. Então, isso pode estar parecendo muito ruim para você mesmo, né? Ou talvez não. Talvez você abraçou a ideia de seguir um conhecimento errado e tudo que está errado para você é certo. Digo isso porque tem pessoas que não entendem o Evangelho de Cristo, são cristãos, que não compreendem o Evangelho. E às vezes ele tem um ponto de vista da justiça própria dele. Ele interpreta a Bíblia, o Deus do jeito que ele quer, interpreta a vida do jeito que ele quer. Ele vai contra o patrão dele, da empresa que sustenta ele. Ele vai contra porque ele é crítico, porque ele só vê as falhas da empresa e ele não tem a mentalidade cristã, de Cristo, na verdade, de Jesus Cristo. E ele só critica as ações do patrão. Se ele tivesse a mentalidade de Cristo, ele estaria, não importa se o patrão está errado, ele estaria ajudando o patrão, ele estaria, porque de lá vem o sustento, ele estaria suprindo, ou melhor, suprindo os buracos, ou seja, consertando os buracos da empresa. E às vezes ele tem o dom de fazer isso, e sem esperar nada em troca, para que a empresa funcione, para que ela exista. Mas não, ele critica a empresa constantemente, interrompendo até mesmo o crescimento da empresa. E a mentalidade de Cristo é que, mesmo ele não ganhando nada, só aquele salário dele, que ele vá lá como cristão e ajude a empresa. Agora eu digo como patrão, às vezes o cara é cristão e é patrão. Ele é um camarada que é patrão, que é senhor, né? E ele sabe o que a Bíblia pede para ele às vezes, mas ele não segue. Ele passa a perna nos funcionários, não paga os funcionários, enrola para pagar, tá entendendo? Tá totalmente errado. Ele devia ser amigo do funcionário. Ele devia estar investindo na vida do funcionário. Ele podia estar ajudando até mesmo a vida pessoal do funcionário. Mas não. Ele não faz. Por quê? Porque ele é aquela pessoa lá atrás, ruim, que ele viu que um dia foi, só que ele abraçou a ideia, sendo cristão não, abraçou a ideia do que o errado é certo. Então, a pergunta que eu faço para vocês, quem você é? Será que você abraçou, você tem consciência de que você é errado, que você tem falhas e você quer mudança? Ou você abraçou a ideia, aceitou quem você é, abraçou a ideia que aquilo que é errado é certo? O que acontece com isso? Quando você olha para a vida, tudo fica torto, tudo fica insatisfeito,
tudo é errado em volta de você. Porque você julga pelo seu senso de justiça. E o seu senso de justiça está destruído. É imoral. Quando falo imoral, não é falando de sexo. É imoral porque o caminho está errado. Você está torto. Você vai ver tudo torto. Vai enxergar tudo torto. Não vai compreender o que é reto. E assim você vai ter consequências na vida. Seja qual for. Você vai ter consequências. Como patrão, você pode até explorando o salário dos teus empregados, etc. Você pode até se dar bem, mas vai ter consequência. O universo volta na tua família, na tua vida. Vai ter consequência na tua saúde. Isso é ruim. Como empregado, você vai ter consequência. Né? Eu não falei nem do marido, que às vezes o marido acha que é o dono da verdade e oprime a mente da esposa de tal forma que não deixa a esposa ter livre arbítrio, não pensa, quem pensa é ele. O marido, tudo, até para ir para a igreja, até para ir para qualquer lugar, quem decide é o marido, quem manda é ele, é do jeito dele tudo. E se ela não fizer assim, ela está ferrada, ou coisa parecida. É o marido errado. Está entendendo? A justiça dele está errada, sem a justiça dele está errado. É porque ele fez da mentira, do engano, uma verdade. Abraçou o que é errado, como se fosse verdade. E não deixa a esposa viver, nem pensar. E as esposas também, que o marido só faz o que ela quer, do jeito que ela quer, senão nem sexo tem. Então, totalmente errado na sociedade. Os filhos desonrando os pais, desrespeitando os pais hoje em dia. Tem os seus pensamentos, suas ideias, sua ideologia, né? Seu senso de justiça, critica desde Deus até o diabo. Ou o diabo até Deus, seja o que for. Nem aprendeu a limpar o bumbum ainda direito. E é dono da verdade. E tem 12 anos, 16 anos. Tá entendendo? 15 anos. Nem 20 anos tem, resumindo. E é dono da verdade. Então, quem você é quando você está só? Ainda a pergunta que alguém pode está fazendo, há salvação para a minha pessoa? Mas quem você é? Aí eu sou aquela pessoa, irmão Peters, que vê as coisas erradas, mas não quer fazer. Mas quando eu estou só, eu sei que eu estou errado. Meus pensamentos são muito ruins, mas eu não quero ser assim. Há solução para mim? Sim, há. E para mim, eu sou a outra pessoa agora, que defendo, não sei mais, como o senhor disse, eu vejo a vida toda torta e defendo sempre o errado como se fosse certo, por causa do meu egoísmo, por causa de mim. Tem desculpa para tudo, tem desculpa para os meus problemas financeiros, desculpa para os meus problemas familiares, e eu uso o bode expiatório. Todo mundo é culpado, menos eu. Né? Porque eu não deixo ninguém ver meus erros. Eu sou certo sempre. Ninguém está. Todo mundo é errado. E aí? Ninguém me ajuda, ninguém me apoia. Todo mundo está errado. Existe solução para mim? Se você quiser acreditar no Evangelho de Cristo que eu vou declarar e ensinar daqui a pouco, existe. Para esses dois grupos de pessoas, dois tipos de pessoas, existe. Tanto aquele que não quer ser, aquele que está lutando, luta contra aquilo que é errado, e aquele que já se entregou para aquilo que é errado. Mas, se acreditar no Evangelho, há solução para os dois. Há solução. O que eu preciso? Como diz a Bíblia, no Evangelho de Marcos, no início, no Evangelho de Marcos 1,15, se eu não me engano, diz: crede no Evangelho. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Nas boas notícias. E você vai ser salvo. Arrependimento é isso. Dá uma parada. Não é remorso, não.
Dá uma parada para olhar, com atenção. Pare. Pare de seguir a tua maneira de pensar, de agir. Pare. Vamos seguir uma nova. Você está seguindo teu velho homem. Para. Tem um novo homem recriado, que vai ser criado por Deus dentro de você, no teu espírito humano. E esse velho homem teu, que há dentro do teu espírito humano, ele vai ser preso na sua carne, vai ficar na sua alma. Depois você consegue destruí-lo. Quando você acredita em Jesus, certo? De maneira correta, teu espírito é criado ou recriado. Nasce ele, um novo espírito. O homem é um ser espiritual que possui uma alma e mora dentro de um corpo. Quando ele aceita Jesus Cristo, o espírito dele, que é uma água de esgoto, ele vira uma água pura, cristalina, para você entender. O espírito dele é transformado, tem uma nova mente, um novo coração, um novo ser, mas que tem que ser transportado depois através das tuas práticas para o chamado, porque vai ficar no inconsciente isso. Esse espírito transformado, mudado, está no teu inconsciente. Ele quer dominar o teu consciente, tem que dominar. Mas isso é pelo teu livre-arbítrio e teu crescimento da sua alma. Então você vai fazer o quê? O melhor crescimento do seu espírito. Você alimentar esse espírito, porque ele vem como criança. Ele vem como uma bateria descarregada. Então você vai ter que alimentar ele com conhecimento correto, conhecimento bom. E aí o que vai acontecer? Na tua alma, na tua genética, nas tuas células está todo o velho homem. Que é esse seu ainda aí, que não nasceu de novo, ou talvez já nasceu e nunca entendeu como funciona. Essas tuas células têm todo o código, todo o conhecimento errado do velho homem. E tem que ser, como diz a Bíblia, mortificado. Tem que ser morto. E como que ele é morto? Através de uma única coisa, alimentar o espírito. Não é você deixar de fazer a coisa errada. Não tenta, você não consegue. A Bíblia afirma que você não consegue, Deus afirma que você não consegue deixar com a tua força as coisas erradas. Você não tem que tentar deixar de fazer coisa errada. Você tem que buscar alimentar o teu espírito. Pensar como Deus quer que você pense, alimentar o teu pensamento, teu espírito humano, e naturalmente as coisas erradas saem. Sem esforço. O único esforço que você vai fazer é alimentar o teu espírito. Simples. Simples. Às vezes está passando fracassos emocionais, fracassos financeiros, né? Fracasso de várias maneiras, várias formas. Familiar, doença. E tem um caminho, que é o Evangelho, que significa boa notícia. Essa boa notícia vai mudar a tua vida. É só você usar a fé. Então, quando teu espírito nascer de novo, se já nasceu, segue esse pensamento que eu estou passando aqui. Quando teu espírito nascer de novo, tua vida será transformada, tua vida será mudada. O teu inconsciente vai estar com a presença de Deus, ou ponto para receber mais da presença de Deus. Aí você tem que transferir isso para o teu corpo, para a tua alma. Romanos 12, verso 2. Aí você, a partir de então, você tem um espírito já, você muda a tua maneira de pensar e você vai poder ser capacitado por Deus para experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, que muitos cristãos não experimentam. Porque ele nasceu de novo, mas ele não alimenta o espírito humano dele. Ele nem sabe nem o que Deus deu gratuitamente para ele, nem o que o Espírito Santo deu para ele, que é dele. Deus tem um plano com ele, um propósito, ele nem sabe disso, porque ele não alimenta o espírito. Como que eu alimento o espírito? Todo dia, através da leitura da Bíblia, o Novo Testamento começa. E da oração. 5 minutos de oração por dia. Cria o hábito. Orar, dobrar o joelho no chão, falar com Deus. 5 minutos, marca no relógio. Ainda que você não fale nada, fala: Deus, perdoa meus pecados. Deus, dá-me comida. Deus, abre as portas. 5 minutos, marca lá. E depois faça uma leitura da Bíblia durante uma leitura de 20 minutos por dia, diária. Cria esse hábito. E aí vai aumentando esse período, naturalmente, depois de 21 dias, a 30 dias, 40 dias, você aumenta um pouquinho. 1 minuto que seja em cada um. É uma vida nova, uma vida nova que Deus quer te dar. E é isso,
alimenta o espírito. É isso que os cristãos não querem. Os cristãos não querem orar, não querem alimentar o espírito dele com a palavra. E alguns já leram, eu já li a Bíblia, mas não aconteceu nada. Você não nasceu de novo por isso. Você só compreende a Bíblia, está escrito, quando você nasce de novo. Até então você não vai compreender. E como que eu nasço de novo? Quando eu terminar de explicar o Evangelho, você faz uma oração comigo. Aquele que nunca aceitou Jesus, aquele que já tem o Senhor na sua vida, faça também, confirmando aquilo que você é em Cristo. Então, o Evangelho é simples, 2 minutos, pregação, 3, para você entender. Eis o Evangelho. Há 18 mil anos atrás, Satanás chegou e enganou Adão, enganou Eva, enganou Adão. E fizeram eles cometerem autotraição contra Deus. Fizeram com um argumento mentiroso, eles acreditaram no diabo. A partir de então, entrou a fome na terra, entrou a miséria financeira, entrou a doença, o homem não tinha doenças, entrou o sofrimento, entrou o adultério, entrou o pecado, entrou tudo que não presta, entrou os vícios, entrou a tristeza, entrou o assassinato, entrou o roubo, entrou a insatisfação, entrou o vazio, a depressão, tudo que a sociedade, que são as doenças da sociedade, ou que são o sofrimento da sociedade, do ser humano, entrou quando Adão pecou. Quando ele acreditou no diabo. Quando ele acreditou nas trevas, entrou tudo isso na humanidade. Como um avião que está indo e o piloto desce o bico do avião. Todo mundo que está lá não tem culpa, mas recebe a culpa, recebe a morte por causa do erro de um homem. E isso é inevitável. Da mesma forma, o homem pecou, ele errou, Adão, trazendo para a humanidade toda o pecado, os erros. E assim, toda autoridade espiritual, poder, a vida que Adão tinha, foi passado esse poder, literalmente, assim como esses filmes Senhor dos Anéis, parecido, como esses filmes de Harry Potter, parecido mesmo. Esse poder foi passado para Satanás. E ele virou Deus desse mundo. Adão deu quando creu no diabo, quando acreditou. Acreditou numa simples mentira. Então, chamado epignóstico no grego, na Septuaginta, você não vê, você vai conhecer Deus se você comer da fruta, Eva. Você vai conhecer Deus do jeito que Ele é. Você vai ter o poder dele, do jeito que Ele é, conhecer Ele do jeito que Ele é. Isso que Ele está escondendo de você. E não foi verdade. E não é isso que aconteceu. Ele mentiu. Porque ele teve conhecimento é só do que é errado, do que é pecado, mas com percepção dentro dele mesmo. Diferente de Deus, conhecendo o pecado, mas sem ter o pecado. E aí entrou a destruição. Quando a serpente ou o dragão, era um dragão, conversou com Eva, então ele disse para ela, olha, Deus está escondendo algo muito superior de vocês. E aí, quando ele creu nessas palavras, ela creu nessas palavras, falou para Adão, entrou o pecado. Semelhantemente, se você acreditar no Evangelho de Cristo, entra a vida de Deus em você. Entra o poder de Deus na sua vida. Cristo, então, ele veio para quê? Isso aconteceu uns 18 mil, 20 mil anos atrás. Mas há 2.000 anos atrás, Jesus veio para quê? Para salvar a humanidade. Para reconciliar o homem com Deus. E Adão, a Bíblia fala que ele era uma alma vivente, ele desfrutava daquilo que existia na terra, Deus fez o paraíso para ele.
Mas quando Cristo veio, sabendo que a terra está um caos, ele veio como espírito vivificante. E aqueles que creem nele se tornam espíritos vivificantes pelo poder de Deus. O que quer dizer? Ele dá vida ao que está morto. Você pode estar no meio do deserto. Aquele deserto vai virar um paraíso. Aonde você estiver, o poder de Deus vai mudar o teu interior primeiramente. Se você começar a orar, buscar a presença de Deus, o teu exterior. Seja exterior de corpo, saúde, seja literalmente tua vida financeira, tua vida familiar, a tua estrutura social que você mora. Ela será abalada pelo poder de Deus. Ela será sacudida pelo poder de Deus. Cristo vai mudar tudo na tua vida, se você deixar. Quando você acredita nele, ele veio há 2000 anos atrás, morreu, sem o homem merecer, morreu no lugar do homem. Ele foi feito sem maldição, recebeu toda a doença e enfermidade. A pessoa durava 3 dias, ficava 3 dias viva, a 7 dias numa cruz. Ele ficou 3 horas e morreu. E eles queriam quebrar as pernas, porque no outro dia ser Páscoa, não podia ter nem, tinha que morrer sufocado. Então eles iam matar do mesmo jeito, Jesus. Só que o que eu quero dizer é que ele ficou em 3 horas, ele morreu, porque ele recebeu toda a dor, toda a enfermidade. Isaías 52, 14, se não me engano, alguma coisa, está em Isaías 52, diz que ele não parecia um ser humano, ficou totalmente desfigurado. Isaías 53, também 4, 5, se não me engano, também diz que ele tomou sobre si toda a nossa dor, toda a nossa enfermidade. Tudo. Lê Isaías 52, Isaías 53, uma profecia acerca de como seria o sofrimento de Cristo. Em 52 fala que ele não parecia um ser humano, ficou desfigurado, porque ele tomou sobre si toda a doença, toda a enfermidade da humanidade. E ele morreu por causa disso. E a estrutura biológica dele, do corpo dele, era formidável, perfeita. Ele não tinha nunca pecado, mas fez-se pecado por nós, por amor a nós, para abrir uma porta para o céu. Porque somente aqueles que acreditam nele poderão ir para o céu. Porque o Deus desse mundo, que é Satanás, Adão fez a cagada, entregou a chave da terra, da salvação da terra, para Satanás. E Cristo Jesus abriu uma porta. Ele é a nossa porta, a Bíblia diz. Só que a humanidade está indo tudo para o inferno. Porque o ápice de todo o pecado, o final, é ir para o inferno. As pessoas estão indo para o inferno. Deus não pode salvá-los. Não pense Deus, no teu senso de justiça, que Deus pode ir lá e salvar. Não pode. Deus só pode salvá-los através de Cristo Jesus. Então Deus é limitado, sim, totalmente limitado. Nesse pensamento, sim. Nessa forma de ação, é por isso que precisa do Evangelho. Então, Jesus se tornou uma porta para a salvação. E essa porta, ele distribuiu para todo mundo. Todo mundo pode abrir uma porta da salvação que segue a Cristo. Quando você aceita Jesus, você está numa porta para a salvação, para anunciar a salvação para as pessoas. Para anunciar que ele salva. E ele quer salvar você do pecado. O pecado é o conhecimento errado que você às vezes pratica, segue e às vezes, como eu disse, pensando que é certo. E as pessoas estão indo para o inferno e Deus não pode intervir, a não ser o Evangelho de Cristo. Ele morreu em nosso lugar, ele ressuscitou. E o que ele fez? Ele te deu o direito de ser salvo. É um direito que ele conquistou na cruz. Você não merece, não é por obras tuas, não é por bondade. Não existe bondade para Deus que o homem possa fazer. Toda bondade que Deus cria em você pelo poder do Espírito Santo, essa sim ele criou, mas não foi você, foi o poder dele. Esse poder que eu falei, Espírito vivificante da vida, ao que está morto em volta, tudo. Você, Deus através de você fazendo, e não é você. Tem homens que falam, porque eu sofro tanto, eu sou tão bom. Bom nada, não existe homem bom, a tua bondade não vale nada para Deus. As coisas boas que você fez para Deus não vale nada, não adianta, gente. Vai ler Bíblia. O homem nenhum é justificado pelas bondades que faz. Não importa o que você fez de bondade, não importa o que você fez de certo. O que vale para Deus é o que Ele fez quando você nasceu de novo. Por quê? Porque você não pertencia a Ele quando você fez ato de bondade. A quem eu pertencia? Quando Adão pecou. As pessoas receberam, alguns ficaram seguindo Deus, outros abandonaram. Toda a humanidade ficou escrava de Satanás, pertence ao diabo, de acordo com Efésios 2. Pertence às trevas. Pertence ao demônio. Chama Lúcifer.
pertence a Ele. Não importa se você faz bem ou mal, você pertence a Ele. Deus não tem nada a ver com isso. Mas quando você aceita Jesus Cristo, você pertence a Deus. Aí tudo ato de bondade que você fizer, pelo poder de Deus, isso é aceito para Deus. E vai ter bênção por causa disso. Mas, então, quando Cristo morreu, ressuscitou, Ele ressuscitou para mudar a tua vida. Ele te deu o direito, Gálatas 3,13. Ele nos redimiu da maldição da lei. A maldição da lei está em Deuteronômio 28, 14 em diante. São muitos versículos de maldição. Você vai sofrer na vida financeira, sofrer na vida familiar, sofrer no casamento, vai sofrer, vai sofrer, só sofrimento. Deuteronômio 28, dá uma lida lá. Só sofrimento. Cristo nos resgatou dela, fazendo-se maldição por nós. Aleluia! Glória a Deus por isso. Ele ressuscitou e te deu o direito de você ter saúde. Ele cura toda a doença de você. Te deu o direito de você prosperar financeiramente. Lembrando disso, abrindo ênfase, sem mentira, sem engano. Seguindo sempre as leis para prosperar. Deus não quebra as leis para prosperar. Sem mentir para as pessoas para prosperar. Mentir para ganhar dinheiro, mentir para fazer. Isso Deus não abençoa. Então, Ele te deu o poder de você ter uma vida nova. Ele te deu o poder de você ser abençoado. Cristo nos redimiu da maldição da lei. A maldição da lei são problemas emocionais que você pode ter. Ele nos cura de tudo isso. Os problemas de saúde física, biológica que você pode ter, Ele nos cura. Ele te dá o caminho para a cura, que é o crescimento espiritual. Cristo morreu e ressuscitou para te curar, para te libertar. Uma da maldição da lei, problema financeiro, Ele tira de você os problemas financeiros. Está entendendo? Ele tira de você essas coisas. E por fim, a vida no inferno. A humanidade está indo para o inferno. E de lá ninguém sai. Cristo te salvou de lá. Então quando você aceita Jesus, você recebe tudo isso. Aleluia. Recebe tudo isso. Tudo que você perdeu em Adão, você é trazido de volta. Como diz Romanos 5, nós somos reconciliados com Deus. Mas não para aí. Não para aí. O que Deus perdeu no Jardim do Éden, Ele quer de volta, que é a comunhão com o homem. De 20 em 24 horas Ele vinha ter comunhão com o homem. Porque o homem precisava daquilo. Daquela comunhão para ele, é o alimento espiritual dele. E é isso que os cristãos não entendem hoje, aqueles que aceitam Jesus hoje em dia, não entendem. E se você não tiver comunhão com Deus, o teu espírito morre. Você fica desanimado, você não consegue ir para frente. Por isso que há muitos desanimados entre vós, muitos que estão doentes, muitos que estão ruins, porque não participam da Santa Ceia de maneira correta. A Santa Ceia representa a comunhão com Deus. Não é vinho, coisa lá não. É a comunhão com a palavra de Deus. A comunhão com o Senhor. Então, quando você participa dessa comunhão, a Santa Ceia representa a comunhão. Ela representa a comunhão, a carne de Cristo. É o conhecimento de Deus. E o vinho representa a oração que você faz com Deus. Que é o sangue do Espírito Santo fluindo através de você. A comunhão com Deus. Através da palavra de Deus, do conhecimento que você está tendo com Deus. Comendo pão com Ele, quando você lê a Bíblia. É como se estivesse comendo com Cristo. Sentado à mesa. E quando está bebendo o vinho, é quando você está orando. Através da oração em línguas que Deus criou. Que do outro dia eu falo sobre isso, mando para vocês um áudio sobre a oração em línguas, qual é o propósito, o fim. Não somente a oração em língua, criando esse vinho tremendo, que representa o sangue de Cristo. Então, não somente a oração em língua, mas a oração normal. A oração, todo tipo de oração representa o sangue de Cristo. E todo tipo de conhecimento adquirido, recebido, revelação da palavra de Deus, ou seja, leitura da Bíblia, ou ouvindo a Bíblia, o que vocês estão fazendo aqui é o corpo de Cristo. A representação é essa. Então, quando você crê no Evangelho de Cristo, você escolhe acreditar, você nasce de novo, teu espírito nasce de novo, como fosse uma criança. Se você não alimentá-lo, ele morre. Com a oração, com a leitura. Mas se você alimentar, ele vai ficar forte.
E ele vai começar a limpar, matar, diz a Bíblia, que ele vai crescendo espiritualmente, ficando forte, energizado. Literalmente, as tuas células vão morrendo, não morrendo as células em si, mas a informação dela vai sendo trocada. Então a modificação, a carne vai sendo modificada, morta. A carne é esse homem errado, que lá atrás eu comecei a falar. Quando você fica sozinho, aquele homem errado. Seja ele seguindo a verdade voluntariamente, como se fosse seguindo a mentira voluntariamente, como fosse verdade, ou seja, não querendo que aquilo se manifeste. Não importa. Aquele velho homem está aí. Mas ele é destruído. Ele é destruído. Você não consegue perdoar, né, quem te machucou. Você não consegue perdoar quem fez injustiça para você. Mas tem que perdoar. Mas você nunca vai conseguir com a tua força. Mas se você buscar a presença de Deus, do Espírito Santo, aleluia por isso, ele toca em você, ele entra em você, ele te dá força a perdoar, aleluia por isso, ele transforma você, ele transforma teu coração. O Evangelho de Cristo foi dado a você para mudar a tua história, para mudar a tua vida. A palavra de Deus, a Bíblia, é a personificação de Cristo. Mas ela só pode ser entendida e compreendida de acordo com a Bíblia quando você tem um novo nascimento. Você pode ler ela 1000 vezes, não vai entender. Mas quando você tem um novo nascimento, você compreende ela. Por isso tem que pedir para Deus, como eu nasço de novo? Já vou falar. Então, você entendeu o Evangelho, o resumo do Evangelho? O diabo trouxe todo o sofrimento na terra por um conhecimento. E Cristo trouxe toda a vida de Deus pela sua atitude na cruz, pela morte e ressurreição do seu lugar. Você era pecador, não merecia, mas ele te amou. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único para que morresse por nós. Aleluia por isso, João 3,16. Glória a Deus por isso. Cristo, ele quer te salvar, quer transformar a tua vida, a tua história, mas você tem que acreditar nele. O homem não é justificado por atos de bondade que ele faz. Se você ler Romanos, você vai entender que toda atitude bondosa, atitude reta que o homem faz com a sua própria força, para Deus não vale nada. Porque esse sistema de fé, Deus não quer usar isso. Esse sistema de fé em você mesmo. Ele quer a fé em Cristo. A confiança em Cristo. E essa fé você tem, todos temos. A escolha. Em vez de você confiar em você mesmo, na sua própria justiça, sua própria força, coloca essa fé agora. Pare. Stop! Como diz a Bíblia, arrependimento, metanoia, significa a palavra. Não olhe para você, pare, dê uma segunda olhada. Olha para Cristo, escolha confiar nele a partir de hoje, que ele vai guiar a tua vida. Que não adianta atos de bondade que você faz, você nunca vai ser perdoado pela sua própria força. Não adianta, você nunca vai ser aceito pela tua justiça por Deus. Você é aceito pelo que Cristo fez. Você tem que aceitar que você é pecador. Você tem que aceitar que você é falho. Você tem que aceitar que você é fraco. Você tem que aceitar isso. Com a tua carne, a tua natureza é pecaminosa. A tua natureza é carnal. Você tem que aceitar esse fato. E que somente Cristo pode destruir tudo isso. Pode fazer tudo novo. É a confiança nele. E se você pecar hoje, tentar andar reto e pecar, não tem problema. Ele te perdoa 70 vezes 7 ao dia, diz a palavra. Então ele te perdoa, você tem que pedir perdão para ele. Quanto mais pedindo perdão você está pedindo, mais unção vai vir no teu espírito. Ao ponto de você não praticar mais aquele pecado depois, porque Deus criou em você. Deus te deu energia suficiente para vencer aquela carnalidade. Então, entenda isso. Creia no Evangelho, não na sua própria justiça. As pessoas costumam fazer atos, tentar ser aprovado por Deus, fazer as coisas por si mesmo. Não. Creia no Evangelho. Creia naquilo que eu preguei agora para você. Cristo morreu e ressuscitou por você há 2000 anos atrás, para salvar você, para te dar vida, para transformar a tua vida, para mudar a tua história. Receba isso em nome de Jesus Cristo. E vamos orar. Você que não tem Jesus na sua vida como Senhor e Salvador, você que tem, então você vai confirmar comigo a oração. Então você pode repetir comigo. Querido Deus, eu te aceito, eu creio no teu Evangelho. Eu te aceito, querido Jesus Cristo, como Senhor e Salvador da minha vida. Eu escolho acreditar
que o Senhor morreu há 2000 anos atrás para salvar o meu espírito, a minha alma e o meu corpo, para me transformar, para mudar minha história aqui nessa terra e por fim para me levar o meu espírito, levar todo o meu ser para o céu, morar contigo. Eu acredito e eu peço perdão por todas as minhas fraquezas, todos os meus pecados. Não quero servir ao diabo, não quero servir mais a minha carnalidade, aquilo que é errado, mas eu quero servir a Ti, ó Deus. Eu quero servir a Ti, ó Jesus Cristo, a Tua pessoa, Jesus Cristo. Eu quero que o Senhor seja Senhor da minha vida, Jesus Cristo. Eu Te aceito como meu Senhor e meu Salvador. Deus Pai, Te aceito como meu Pai. Me adota nesse momento. Espírito Santo, vem fazer morada em mim. Entra na minha vida. Entra na minha vida, Espírito Santo. Entra dentro do meu ser, dentro de mim, querido Espírito Santo, e faz morada. Em nome de Jesus Cristo é que eu lhe peço. Amém, Senhor. Amém. Faz essa oração nessa direção, com as tuas palavras ou com as minhas, e Deus vai estar manifestando o poder dele na sua vida. Teu Espírito estará nascendo de novo. E aprenda uma coisa: andar por fé não andar pelo que sente. Andar por fé é a escolha que você faz. Não importa o que você está sentindo, vendo, como Abraão, a Bíblia diz, lá no livro de Romanos 4, se não me engano. Então diz assim, que ele não se importou com aquilo que está sentindo. Deus falou para ele: Abraão, você vai ser pai de uma grande nação. Uma grande nação. E a Sara estava com o seu ventre, diz lá, morto. Não podia ter filho. E ele não podia levantar o Bilau. Mesmo assim, ele não duvidou, mas ele creu. Se Deus falou, ele vai fazer. Essa é a confiança. Ele não se importou, diz lá, ele não se importou com aquilo que ele estava sentindo. Andar por fé, eis uma revelação profunda para você. Coisas que o mundo do cristianismo não entende às vezes. Não é seguir Deus pela sensação, mas pela escolha. Isso é andar por fé. Amém? Não importa o que você está sentindo ou vendo. O que Deus fala na palavra é aquilo que vai acontecer. Creia nisso. Por isso tem que passar tempo com Deus na palavra. Começa o Novo Testamento. Começa lendo Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, 1, 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1, 2 Tessalonicenses, 1, 2 Timóteo, Tito, Filemão, Hebreus e assim por diante. Então, faça isso. Leia o Novo Testamento umas 50 vezes para você começar a ler o Velho. Amém? Entenda primeiro o Novo. Nós estamos na Nova Aliança. Um abraço para vocês todos. E que Deus abençoe a vida de vocês todos, em nome do Senhor Jesus Cristo. E que o valente que está na vida de vocês, toda a força espiritual da maldade, toda a força de Satanás contra a vida de vocês, eu ordeno que caia por terra agora no nome de Jesus Cristo. Satanás, tira tuas garras, tuas mãos desse povo, dessas pessoas. Eu ordeno a tua queda, caia por terra agora, já, em nome de Jesus Cristo. Que essa pessoa que está enferma receba a cura, seja liberta. Essa pessoa que está possuída, ser livre agora dessa possessão demoníaca em nome de Jesus Cristo. Essa pessoa está dominada pelo pecado, seja liberta do pecado, do medo, seja liberta dos problemas psicológicos, psicossomáticos. Agora, no nome de Jesus Cristo, toda opressão na vida dessa pessoa, na mente dela, saia agora. Todo peso, toda opressão, toda doença no sangue, no organismo, no corpo, toda bactéria e vírus, morra em nome de Jesus Cristo, e que essa pessoa seja curada, restaurada pelo poder de Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém. Que Deus abençoe todos vocês. Amém.